a cidade santa. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Apocalipse 21 versículo 2. O livro de Apocalipse, também conhecido como Revelação de João, é o último livro do Novo Testamento na Bíblia cristã evangélica. Ele ocupa a posição final na estrutura canônica do Novo Testamento, que é composto por 27 livros no total. O livro imediatamente anterior a Apocalipse é a Epístola de Judas, uma carta curta que adverte contra falsos mestres e enfatiza a preservação da fé. Após Apocalipse, não há nenhum livro subsequente, pois ele conclui tanto o Novo Testamento quanto a Bíblia como um todo, apontando para o cumprimento escatológico da história da salvação. O autor tradicionalmente atribuído é o apóstolo João, o mesmo que escreveu o Evangelho de João, as Epístolas de João, 1º, 2º e 3º João, e que foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. João escreveu o Apocalipse por volta do ano 95 d.C., durante um período de intensa perseguição aos cristãos sob o imperador romano Domiciano. Ele estava exilado na ilha de Patmos, no mar Egeu, quando recebeu as visões proféticas que compõem o livro. O contexto histórico é marcado pela opressão romana contra a igreja primitiva, com cristãos enfrentando martírio e pressão para adorar o imperador como Deus. Apocalipse é um livro apocalíptico e profético, revelando o plano soberano de Deus para o fim dos tempos, a vitória de Cristo sobre o mal, o julgamento final e a restauração da criação, para encorajar os crentes perseguidos, afirmando que Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, o Senhor da história. O livro enfatiza temas como a soberania de Deus, a salvação pela graça mediante a fé em Jesus, a esperança da segunda vinda de Cristo e a eterna comunhão com Deus na nova criação. O versículo específico do tema, Apocalipse 21 versículo 2, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, faz parte do capítulo 21, que descreve o novo céu e a nova terra após o milênio e o julgamento final. Apocalipse 20, representa a culminação da redenção, a nova Jerusalém simboliza a igreja glorificada, a noiva de Cristo, preparada por Deus para uma eterna aliança. É um eco de profecias do Antigo Testamento, como Isaías 65 versículos 17 a 19 e Ezequiel 40 versículo 48, onde Deus promete uma nova criação livre do pecado, da dor e da morte. Isso aponta para a esperança escatológica, onde Deus habitará plenamente com seu povo, cumprindo promessas como em Êxodo 29 versículo 45 e Zacarias 2 versículo 10. Em Jesus, Deus veio do céu e desceu até nós, e, no final de todas as coisas, a cidade santa, a nova Jerusalém, também descerá do céu de Deus. Deus está construindo uma nova Jerusalém que incluirá crentes de todas as eras e de todos os lugares, pessoas como você e eu. Seremos moradores da cidade vivendo em perfeita harmonia uns com os outros, a face de Deus estará diante de nós, e seremos marcados como seus, Apocalipse 22 versículo 4. Essa companhia será uma multidão tão vasta e magnífica, que ninguém pode contá-la, com cidadãos vindos de todas as nações, tribos, povos e línguas, 7 a 9. A descrição dessa vasta multidão foi concebida como uma fonte de esperança e encorajamento para a igreja nos dias do apóstolo João e também deve ser assim para nós. A igreja primitiva era muito, muito pequena em número, bastante insignificante para os padrões humanos, assim como foi em muitas épocas ao longo da história. Mas João nos diz que a igreja é realmente muito maior, mais vasta e mais significativa do que podemos imaginar, pois seus membros são cidadãos da Nova Jerusalém, viajando como peregrinos sempre em frente, até que estejam em suas ruas. O apóstolo João nos mostrou em Apocalipse 21 versículo 2, vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Esta é a cidade santa, um tema que ecoa através das Escrituras, representando o ápice da redenção divina. Apocalipse, escrito por João em Patmos durante perseguições romanas, é uma revelação de Jesus Cristo, Apocalipse 1 versículo 1, sobre o fim dos tempos. Ele nos lembra que, apesar das tribulações atuais, como as que enfrentamos hoje com incertezas globais, perseguições à igreja e o avanço do secularismo, há uma esperança eterna ancorada na vitória de Cristo na cruz e na sua ressurreição. Porque vivemos em um mundo caído, marcado pelo pecado desde Gênesis 3, onde Adão e Eva desobedeceram, trazendo morte e separação de Deus. Mas Deus, em sua graça, prometeu restauração, desde Abraão,
Gênesis 12 versículos 1 a 3, passando pela Jerusalém terrena como símbolo da presença divina, segundo as Crônicas 7 versículo 16. Até a profecia de uma nova Jerusalém em Isaías 65 versículo 17, esta cidade santa não é um lugar físico construído por mãos humanas, mas a noiva de Cristo, a igreja purificada, Efésios 5 versículo 25 a 27, descendo do céu como um presente de Deus. Ela nos convida a refletir: estamos preparados para habitar esta cidade? A visão da cidade santa, sua origem e natureza. João diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Note a origem, do céu, da parte de Deus. Isso contrasta com a Babilônia caída de Apocalipse 18, símbolo do sistema mundano pecaminoso. Teologicamente, a Nova Jerusalém é a consumação da nova criação, Apocalipse 21 versículo 1, onde Deus recria tudo livre do pecado, segundo Pedro 3 versículo 13. Ela desce, não é construída por esforços humanos, mas é um dom divino, ecoando João 3 versículo 16, onde Deus dá seu Filho para a salvação. No Antigo Testamento, Jerusalém era o centro da adoração, Salmos 122 1 a 9, mas falhou por causa do pecado, Jeremias 52. Cristo, ao morrer e ressuscitar, inicia a nova aliança, Hebreus 12 versículos 22 a 24, e Apocalipse a completa. Aplicação. Irmãos, se você tenta construir sua salvação por obras, pare. Ela desce da graça de Deus. A cidade como noiva adornada, santidade e preparação. Apocalipse 21 versículo 2b preparada como noiva adornada para o seu marido. Isso simboliza a igreja como noiva de Cristo, segundo Coríntios 11 versículo 2, Apocalipse 19 versículo 7 a 8, purificada pelo sangue do Cordeiro. O adorno é a justiça imputada por Cristo, Filipenses 3 versículo 9, não méritos próprios. No evangelicalismo, enfatizamos a santificação progressiva, Romanos 6 versículo 19, preparando-nos para o encontro com o noivo. Ezequiel 16 descreve Israel como noiva infiel, mas Deus a restaura. Aqui, a Nova Jerusalém é perfeita, sem mancha. Aplicação. Examine sua vida, há pecado oculto? Arrependa-se e vive em santidade, 1 Pedro 1 versículos 15 a 16. Para os jovens, preparem-se como noiva pura, resistindo às tentações do mundo. Vitória sobre o mal e nova criação. Apocalipse 21 versículo 2 vem após o milênio e o julgamento, Apocalipse 20 versículo 11 a 15, onde Satanás é lançado no lago de fogo. Isso cumpre Isaías 25 versículo 8, onde Deus enxuga toda lágrima. A cidade santa é onde Deus habitará com eles, Apocalipse 21 versículo 3, restaurando o Éden perdido, Gênesis 3 versículo 8. Em tempos de apostasia e falsos ensinos, segundo Timóteo 3 versículos 1 a 5, esta visão nos assegura a vitória. Não é um paraíso terrestre utópico, mas espiritual e eterno, com dimensões simbólicas, Apocalipse 21 versículo 16, cubo perfeito, como o santo dos santos. Enfrente perseguições com esperança, Cristo reina. Para famílias, ensine seus filhos sobre esta herança eterna. Implicações para a vida cristã hoje. Apocalipse 21 versículo 2 nos chama à evangelização, Mateus 28 versículo 19, pois só os nomes no livro da vida entrarão, Apocalipse 21 versículo 27. É uma crítica ao materialismo. A cidade tem muros de jaspe, ruas de ouro, Apocalipse 21 versículos 18 a 21, mas o foco é Deus como luz, Apocalipse 21 versículo 23. Contexto. Como cristãos evangélicos, cremos na iminência da volta de Cristo, 1 Tessalonicenses 4 versículos 16 a 17, motivando vigilância. Viva como cidadão do céu, Filipenses 3 versículo 20. Ore pela salvação de entes queridos. Em meio a crises mundiais, anuncie esta esperança. Apocalipse 21 versículo 2 revela Nova Jerusalém como o lar eterno dos redimidos, descendo de Deus como noiva preparada, é o cumprimento da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus restaura o que o pecado destruiu. Não há mais mar, símbolo de caos, Apocalipse 21 versículo 1, nem morte, nem pranto, Apocalipse 21 versículo 4. Deus diz: eis que faço novas todas as coisas, Apocalipse 21 versículo 5.
Esta visão nos desafia a viver em expectativa. Como em Romanos 8 versículos 18 a 23, a criação geme, mas aguarda a redenção. Para os perdidos, hoje é dia de salvação, segundo Coríntios 6 versículo 2. Aceite Jesus como Senhor. Para os crentes, persevere, pois o que vencer herdará todas as coisas, Apocalipse 21 versículo 7. Se você não conhece esta cidade como seu lar, venha a Cristo agora. Vamos orar pela Igreja Global, pelos missionários e pela nossa nação.